Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Helpercast. Se você está vendo pela Twitch, a gente é exclusivo ao vivo na Twitch pra cá. O convidado de hoje é não só um dos maiores streamers de TFT do cenário, como também tem um dos talk shows mais legais, divertidos e entrosados da comunidade. É o Jamaus aqui, por favor, você pode se apresentar aí. Obrigadão pelo convite aí, Giovanni. Pra quem não me conhece, eu sou o Jamal. Streamo TFT mais ou menos desde abril. Tive uma pausinha ali em abril, mas eu fiquei mais fixo desde o finzinho de maio. É isso, tenho 19 anos, sou de São Paulo, mas atualmente moro fora para fazer facul. E streamo aí TFTzinho todos os dias. Faço umas brincadeiras aí como talk show também. E algumas outras coisas aí fora do TFT também na stream. Mas eu acho que o intuito é sempre divertir e criar conteúdo aí pra galera. É isso. Faz faculdade de quê, mano? Faço computação, mano. Ciências da Computação? computação. Ah, é muito. Isso. Não tem como, chat. Olha isso. Todo mundo que é de exatas tá no Raelo TFT. Todo mundo. 100%. Não tem como. A relação tá traçada. Tem exceção que é o Só Wink, os né? Que o Wink computeiros. faz O museologia. é a exceção. Que é o Bob Marley do TFT. Então, como é que você chega no mundo dos videogames lá? O pequeno Jamalzinho, como que ele pega o controle pela primeira vez? Eu sempre fui viciadinho, cara, desde pequeno. Acho que, tipo, eu tive muita dificuldade quando era criança de, tipo, achar alguma coisa que me desafiasse, sabe? Aham. Até porque eu não tinha, tipo, muita criança da minha idade na minha família. Então eu sempre ficava com os adultos. E aí eu buscava, tipo, algo que me desafiasse pra quando eu estivesse sozinho. Porque quando eu tava com os adultos, eu tava ali jogando canastra, truco com eles, tá ligado? Mas Uhum. nem sempre dava. Então, quando eu tava sozinho, era só no videogame ali que eu tinha algo pra me desafiar. Então, eu sempre gostei de jogo difícil. Hoje em dia, nem tanto, né? Que hoje em dia eu sou mais cansado. Mas, assim, quando eu era criança, eu gostava de, tipo, tentar aprender o máximo possível. Então, tipo, eu pegava aqueles CD-ROMs ali aquelas coisas educativas e ficava zerando desde pequenininho no PC. Sempre fui viciadinho no PC. Eu acho que mais, assim, mundo de games mesmo, sem ser essas questões, tipo, educativas, foi o Play 2 na minha época. Uhum. Então, jogava de tudo, sempre tentando, tipo, achar algo pra melhorar e pra me divertir. E eu acho que essa foi a introdução nos games, e aí quando eu fui crescendo, eu fui migrando mais pra jogo de estratégia no PC. Uhum. Fazia um bom tempo que eu não jogava, não que eu seja tão sério assim no TFT, mas pelo menos, tipo, tem um elinho bom e tal. Fazia um tempinho que eu não jogava nada assim, um pouco mais competitivamente, vamos dizer assim. Desde sei lá, eu acho que as últimas coisas que eu tinha jogado mais sério foi tipo Clash of Kings, que é um jogo pequeno. Albion, eu jogava um pouco mais tryhard também. Mas fazia um tempinho, aí eu voltei com o TFT há um tempo atrás. Cara, esses CDs-ROMs educativos, eles eram bem populares no final da década de 90, começo de 2000, né? Eu fui É, alfabetizado com Coelho Sabido, tipo, 100%. Não foi a escola, eu cheguei na eu, escola e já sabia ler por causa do jogo. eu também, quando eu era bem pequenininho, eu ficava muito tempo com a minha mãe, né? Na época minha mãe tava Aham. sem trabalhar e tal. Então, tipo, ela sempre comprou essas coisas pra mim, me estimulou a fazer. Então, eu tinha o do Ursinho Pooh, cara. O do Ursinho Pooh era hype. Era hype. Aí eu também fiz, tipo, muito assim, antes de ir pra escola. Então, assim, antes de ir para o primeiro dia na escola, eu já tava zerado o Jardim 2 já, mano. Ursinho Sim, Pooh, sim, sim. try hard. Acho que isso me ajudou muito, porque eu aprendi a ler por volta dos, assim que eu fiz 4 anos. É mais ou menos a mesma Então, idade também. tipo, acho que ajuda muito, sei lá, tipo, eu sempre quis explorar mais coisas, então o jogo era algo que ele, tipo, tava sempre me aprendendo palavras novas, coisas novas, ia lá encher o saco da minha mãe. Uhum. Falar, mãe, o que significa isso aqui? Não faço ideia do que tá acontecendo. Então, foi um bom start, assim, e querendo ou não, não é como se fosse algo, tipo, full estudo também, era algo Uhum. divertido também, pelo menos pra quando era criança era, né? Sim. Então foi, eu acho que minha introdução dos games foram mais essas coisas aí, mas também já virado pro raciocínio lógico, eu acho que foi o que me puxou mais pros jogos de estratégia. No LoL, Sim. essas coisas aí sempre foi horroroso. Eu sempre falo que os jogos, eles, se bem supervisionados pelos pais, tudo bem controladinho, eles te dão uma vantagem competitiva absurda sobre as outras crianças, né? Uhum. Eles desenvolvem coisas no seu cérebro que a escola não vai fazer. Desenvolve áreas ali de superar desafios e de se conhecer, e além de uma liberação gigante de dopamina, né, que traz felicidade pra criança, muito mais legal que a escola. E
Cara, é uma vantagem quase injusta. Você já chega. Sim, 100%. Sim. Então, tipo. Se vocês forem pais ou tiverem algum conhecido assim, controlem os videogames com eles e eles vão aprender e se desenvolver muito. Mas aí como é que você chega no TFT? Você já tava jogo de estratégia e tal? Foi pelo LoL ou foi pela temática de estratégia mesmo? Foi um pouco dos dois. Acho que meu primeiro contato com o LoL foi quando eu tava ali começando o ensino médio. Então, uns 2015, 2016, quando eu comecei a jogar LoL. Uhum. Mas eu também sempre gostei de jogo estratégico, como eu disse. Então eu jogava joguinhos assim mais mobile e também joguei, tipo, não StarCraft em si, mas jogos do estilo. Uhum. Uh, e aí eu acho que quando lançou o Auto Chess original, não O o mod, Dota né? Underlords, O né? Mota do Dota. Não, tipo, o por fora mesmo, sabe? Que depois eles lançaram até Ah, hoje, sim, o pro nome mesmo é mobile, Auto sim. Chess e Sim, sim. tal. Uhum. Sim. Que eu jogava no mobile e também tinha no BlueStacks no PC, né? Aham. Eu emulava pro PC. Ele é muito bom, né? Sim, muito gostosinho de jogar. Foi meu primeiro contato assim com Auto Battler. E eu gostei muito do tema, do estilo, porque Uhum. nunca fui, tipo, full fã assim, de xadrez, mas sempre achei legal e admirei quem joga muito bem. Uhum. Então, foi um jeito que eu achei mais de me inserir, tipo, em jogos parecidos. E aí eu tava viciadão no Auto Chess, esperando lançar o TFT. E aí quando saiu o TFT no PBE, já foi um dos primeiros a entrar ali, tava 12 horas clicando OK no PBE. Não desloguei, não desliguei o PC por 6 dias lá. Sim. 15, 20 partidas por dia no PBE. Acho que mais, na real, hein? Passava o dia todo lá. Era época de férias ainda, tava na casa da minha avó. Eu só parava pra comer e pra dormir, velho. Sim, Outra coisa era sempre jogando TFT no PBE. essa época do PBE foi maravilhosa, né? Eu também fiquei ali naquela Foi. fila de 3 dias e não desliga mais o PC, Uhum. deixa aí e joga, e joga. Nossa, o Aurelion naquela época era tão broken. Era um Sim, aquele negócio. Aurelinho Conspirador, coisa maravilhosa. Acho que foi uma das minhas compras favoritas do 7.1. Uhum. Aí eu joguei mais ou menos até o finalzinho do 7.1. E aí eu dei uma parada por conta de estudos e tal também. Uhum. Não joguei o 7.2 porque eu também não achava muito divertido. Foi a época que eu tava me formando no ensino médio, Uhum. que aconteceu tudo isso. Então, tipo, eu tava muito corrido com as coisas de faculdade e tal. Até porque eu apliquei pra fora. Então, tipo, foi tipo, um tempo bem corrido da minha vida. Mas aí depois eu dei uma reanimada com o 7.3, gostei da temática, das propostas do set. Tava numa fase um pouco mais livre da minha vida também, quando começou a quarentena e tudo mais. Uhum. E aí eu decidi voltar pro game e aí a gente foi seguindo, depois veio a ideia de stream e tal e tudo mais. A temática do 7.3 realmente trouxe muita gente, né? Uma temática muito legal. Eles pegaram as skins mais populares do LoL e trouxeram pro TFT. Foi bem Sim, legal eu isso. acho que a pegada de trazer, tipo, as skins pra dentro do jogo é muito boa, de uma maneira mais, tipo, lógica do que tinha no 7.2, né? Que o 7.2 era, tipo, a corzinha do boneco, mais ou menos, ali, pra É, falar que parecia. Ficava um negócio meio bagunçado. Nesse ficou bem mais organizado. Tipo, tem mais a temática de, tipo, você sentir, tipo, que os bonecos são sinérgicos, sabe? E a questão das galáxias eu acho que é a principal. Vejo que muita gente reclamou aí do 7.3 de algumas coisas que eu concordo plenamente, de tipo ter poucas transições e tal, hoje um pouco mais consertado, mas no começo era muito ruim isso. Mas inegavelmente, por mais que você não goste assim de algumas galáxias, tipo, porque sei lá, todo mundo tem ranço com alguma galáxiazinha, que, sim. tipo, você sempre vai mal, você não gosta da proposta, mas a ideia de galáxias é incrível, tipo, faz com que o jogo seja muito menos cansativo. Você sempre tem uma proposta nova, um desafio novo no Uhum. game. Então, tipo, eu achei bem divertido. Inclusive, tenho receio do que eles vão fazer no 7.4 para manter essa dinâmica do jogo. O jogo hoje em dia é muito dinâmico. Você é muito afetado pelas galáxias, pelas roletinhas lá do Morty Dog, né? Às vezes vem ali full spec, full item Sim. defensivo. E querendo ou não, por mais que seja meio chateante às vezes, tipo, faz você se adaptar muitas vezes a tipo, situações, tipo, você tira uma comp do nada ali com Sim. alguma coisa dessas. E isso eu acho muito saudável, não sei, mas pelo menos divertido em alguns pontos pro game. Tem que lembrar que o jogo ele não é pro high elo, né? O jogo é pra
Pra Sim. todo mundo se divertir. O jogo é pra ser um jogo divertido. Então, tipo, essas coisas aleatórias que mudam a dinâmica do game são muito legais. São menos competitivas de uma forma geral. Especialmente as de carrossel troll. É um negócio que destrói competitividade, né? Porque você tá ali na lose streak pra pegar uma gota, por exemplo, que é um item que tá bem avaliado. E vem uma roleta full spat ou full item defensivo, você perdeu toda a sua estratégia, né? É Então, isso. Acabou o jogo. mata uma estratégia, jogar em cima desse tipo de estratégia acaba. Então, mas eu gosto, acho legal essas roletas meio trolls. Eu não gosto das full troll, tipo, full HP, acho troll. Full Não, isso spat, daí é acho troll. pegadinha. Isso é Agora, pegadinha. uma item defensivo, uma item ofensivo, eu acho legal. Eu acho que podia ser. Sempre que tivesse uma ofensiva, full ofensiva, tivesse uma defensiva na próxima. E Hum, vice-versa. Acho que seria um bom jeito de compensar, né? Que aí você conseguia, tipo, fechar sua GA, sua Ionic ou qualquer item híbrido que você tá fazendo que precisa de dois componentes defensivos e ofensivos. Assim, aham. das três galáxias, dos três temáticas que a gente teve até agora, o 7.3 é o seu favorito? Você acha que a gente tá no estágio mais saudável? Especialmente o 3.5, que eu acho que o 3 ele veio com bastante problema, que o 3.5 É, corrigiu. eu acho que, assim, acho um pouco injusto eu falar que sim, porque eu Uhum, acho que o 7.3.5 agora tá num estágio muito mais desenvolvido do game. uhum, A gente corrigiu muitos erros que a gente tinha no começo, porque questão de início do game mesmo, o 7.1 foi praticamente um beta do jogo. sim. Então tinha muita coisa para consertar, de itemização, coisas que não faziam sentido, ou tipo, um fato que era muito frustrante no 7.1 eram as comps que tipo, não tinham counterplay. Uhum, Então eu acho que hoje em dia tudo tem counterplay, por mais que seja algo tipo, muito mais forte, sempre tem alguma coisa que vai counterar ou algo assim, uhum, vai ter vantagem sobre isso, que muitas vezes no 7.1 não tinha. Mas eu acho que, tipo, analisando no geral, o 7.3.5 é o meu favorito. Em contexto, o 7.1 eu acho que é o meu favorito. uhum. Eu acho que o 7.1 ele é muito mais nostálgico do que. Se a gente fosse jogar hoje o 7.1, a gente provavelmente não gostaria, acharia uma merda. A gente ia ver tanto defeito que foi corrigido de volta lá. Nossa. Uhum. Eu lembro, começo a lembrar das coisas. Eu lembro, claro, das coisas que eu gostava que tem nostalgia. Eu gostava daquele Kennenzão, baladeiro que Uhum. fritava na rave de todo mundo, o Demon que era legal pra caramba. Mas quando você começa a pensar nos defeitos, eram tantos, era tanto erro de design bobo, que a Riot ela correu pra Uhum. lançar o Auto Chess, né? O Auto Chess dela, Sim, porque sim. tava uma febre, especialmente na China, tava uma febre insana esse tipo de conteúdo. E aí eles correram em cima da hora, assim, pra tentar lançar junto com o Underlords. Então o primeiro set é meio um beta mesmo, é um negócio meio corrido de fundo de garagem que eles já estavam fazendo há um tempo e tiveram que competir ali com a Steam, com a Valve. Tanto que até no finalzinho Uhum. do 7.1 eles meio que abandonaram o jogo pra fazer o 7.2 pra pensar um pouco mais, bolar um pouco melhor. Os últimos patches do 7.1 tava abandonado, não deixaram morrer ali. Ah, O que perdeu muito público foi perdido ali, que nunca mais voltou, né? Uma pena. eu fui perdido ali, mas o Aham. 7.3 me recuperou. Mas eu concordo. Acho que tiveram alguns momentos ali, tipo, do 7.1 que a gente via claramente que eles ainda não tinham tanta noção do que estavam fazendo. Tem uns erros de game design bobos ali. Uhum. Mas, tipo, se fosse fazer assim, tipo, um remake assim do 7.1, Uhum. claro, mudando um pouco as sinergias, até porque, como a gente disse, tem algumas sinergias que eram erros de design ali Sim. grotescos, tipo, dragão, Dragão tinha fantasma, umas coisas. cibernético. Fantasma era Smash muito não, ridículo. é Hextech. Hextech era muito chato, sabe? Sim. Tipo, tinham coisas que não tinham realmente a counterplay, tipo, e eram coisas como Hextech traziam, tipo, muito RNG pro jogo. E a gente sabe que, tipo, por ser um jogo, de certa forma, o TFT é um jogo de cartas, tem o RNG, Uhum. mas de maneira controlada, tipo, o RNG é muito baseado em as decisões que você faz com base no que o jogo te dá, mas, tipo, coisa como Hextech, você não tinha decisão a fazer, sabe? Tipo, Uhum. em qual item ia cair ali naquele round, podia decidir se ia ganhar ou não. Então, atrapalhava muito, tipo, não dava para saber em quem ia cair. Uhum. Então, são erros de design bobos que acho que a gente resolveu muito pro 7.3. Mas uma coisa que eu sinto muito falta do 7.1 e principalmente do 7.2, eu sinto muito, tipo, por não ter jogado o 7.2,
Uhum. Porque o 7.2, apesar de ser um pouco, tipo, chato, ele não era, tipo, pensando pelo público geral, um set divertido. Uhum. Ele tinha uma coisa que eu acho que tem que ser muito valorizada em qualquer jogo nesse estilo, que são as transições. Tipo, você tá sempre se adaptando. Sim. E no 7.1 a gente tinha muito isso. O 7.3 não tinha nada disso. Tipo, todas as comps do meta era 6 alguma coisa. Uhum. Então, tipo, eram comps muito fechadinhos. Eu acho que o 7.3 ele veio para trazer um público geral, porque até como você disse, e eu tô 100% de acordo, o jogo não é feito para o competitivo, o jogo é feito para o público geral. Tipo, pensando como uma empresa, sabe? Uhum. Tipo, a gente pensando pelo nosso ponto, assim, de jogadores de high elo que querem, tipo, A gente sempre o se jogo de fode uma em maneira qualquer jogo, a saudável, gente sempre se fode. exatamente, a gente sempre vai sair por baixo. Sim. Mas pra empresa, o jogo tem que ser noob-friendly pra eles serem o público, pra ganhar dinheiro e tudo mais. Tipo, não Sim, tem sim. empresa nenhuma que tá preocupado com o Tem que ter o público, querem ganhar Sork, né? dinheiro. Tipo, o Sork, que é uma comp Tem, óbvia, que vai ter força, vai ganhar. Tem que ter isso, tem que existir. tem que ter as compzinhas de 6, sabe? Que é, tipo, Sim. basicamente você pegar tudo de um, a itemização é simples e tudo mais. E o 7.3 tinha muito disso. 6 Darkstar, 6 Cibernético, 6 Rebelde. Era tudo muito fechadinho. E eu acho que com algumas mudanças que eles fizeram, como aumentar o custo de revenda dos bonecos 2 e 3 estrelas, acho que foi uma das Eu não sei se principais. eu gosto disso até hoje, apesar de eu me beneficiar, né? Eu não sei ainda. Se é legal Tipo, você não eu, ser punido em numa transição de um boneco tier 3. Que eu eventualmente eu acho tô que com você Um deveria. Jace 3 ali, sabe? Tipo, o Jace 3 não, perdão. Um Uhum. Jace 2 ali e eu vendo ele depois pra passar os itens do carry, porque eu consigo colocar os itens de AP nele. Eu não sou punido por isso, e eu acho que, sei lá, ele me deu tanto ouro, tanta vantagem em Uhum. XP e em HP, e aí eu vendo ele, eu não tô nada em troca dessa vantagem que ele me deu. Não sei, acho esquisito. Eu também não tô de acordo, mas eu acho que foi o único jeito que eles tinham de resolver o set. O set atual tinha muito esse problema, como a gente De disse, ouro, né? de. E também de, tipo, as sinergias não facilitarem transição. Hoje eu acho que eles balancearam mais o jogo para que isso seja possível. Tipo, precisou de muito nerf em comps de 6. Uhum. Tipo, Cyber já tomou quantos nerfs? Cyber 6, sabe? Todos. Uh, Todos os nerfs. Darkstar 6 também. Hoje em dia até que é bom, assim, Uhum. tipo, não a comp em si, mas tipo, a sinergia, se você ler ela, parece boa. Uh, então, eu acho que eles tiveram muito que trabalhar nisso e subir sinergias de 2, sinergias de 4, para balancear isso, porque tava muito chato no começo. Era todo mundo forçando, fazendo tipo lose streak e só esperando para irritar os bonecos. Até com as mecânicas de algumas galáxias que a gente tinha no começo, tipo Nico Verso, Médias Lendas, facilitava muito que o game fosse forçável. Sim. Então, tipo, você basicamente fazia o que você queria, sabe? Então cada um era mono alguma coisa, forçava aquela comp todos os jogos e era feliz, sabe? Mas eu acho que isso perde muito da essência do jogo. Tinha Uhum. muito game que você tinha um setup legal para alguma comp, mas tu não podia fazer porque tinha 2 monos, aquela coisa naquele lobby, o cara ia fazer independente do que acontecesse no jogo dele, ele ia forçar. Então, era bem chato e eu acho que o fato de eles aumentarem o preço de revenda faz com que seja mais possível você estar sempre trocando de ideia. Uhum. Eu gosto muito de qualquer coisa que facilite as mecânicas de você fazer várias transições. Eu tô adorando jogar, por exemplo, nessa galáxia nova aí que lançou nesse patch. Nossa, essa galáxia Eu nova é te, maravilhosa. É Big Maravilhosa. Brain, é Big Brain. Demais. Para quem não sabe, né, você pode ficar refazendo os itens, então você vende os bonecos e você refaz os componentes. Então ontem tive um game que eu passei por 4 comps ali, tranquilo. Só Maravilhoso. refazendo os itens, comecei de static, passei, fiz blue, Uhum. aí depois virou Ionic e coração congelado, e passei para tudo de comp lá, e no final consegui fechar minha comp com base nos bonecos, e adaptando um pouco os itens que eu tinha, porque por um lado eu podia vender meus bonecos 2 estrelas que estavam carregando os itens, porque eu não perdia muito gold, Uhum. e eu podia refazer os itens ali com base na mecânica da galáxia, então Sim. foi bem divertido. E eu espero que, tipo, pro 7.4 eles possam corrigir as peças e as sinergias para que não seja necessário medidas tão extremas como essas Uhum. para facilitar essas transições. Porque a gente hoje em dia depende muito do fato desse preço de revenda, que, como eu disse, estou de acordo com você, não concordo. Acho que você deveria ser punido de alguma forma por fechar os bonecos 2, mas por outro lado,
era a única opção viável Uhum. para o set. E também a questão de dessas galáxias que possibilitam a transição mais fácil podem ser substituídas por alguma nova mecânica. Uhum. Mas essa galáxia nova, eu preciso dar um adendo do quão genial ela é. O quanto você tem que fazer novos cálculos. Ela é muito pra quem tem 500 de QI e vai adorar essa galáxia. Pensa, por exemplo, um Blue e um Rabadon. São itens comuns em qualquer comp que vai Victor, que vai Mecha. São itens comuns. Cassiopeia, etc. Esses dois itens, eles fazem 2 ecos de Luden. Você prefere ter o quê? Você prefere ter um Blue e um Rabadon num TF, ou numa área, ou num Ziggs early game? Ou você prefere ter 2 ecos de Luden contra poucas unidades? Então o eco de Luden vai dar dano em basicamente todas as unidades. Cara, é muito Big Brain. Depois você troca, vende e coloca no seu carryzão, coloca no seu Victor ali. Isso é muito genial, é muito legal. Diversas vezes Aquela você faz galáxia eu faço Ludens todo o jogo. todo jogo, né? É maravilhoso. Ludens o Arauto de Zek. O Arauto de Zek não, perdão. É o Zezerot. O Arauto de Zek também, mas o Zezerot é maravilhoso lá. O Solar, Static, são itens formidáveis que depois você transiciona pra itens muito bons de late game. Isso é muito legal. Eu queria que essa fosse uma mecânica que tivesse como fazer de alguma forma no TFT. Especialmente pra quando você pega campeões que já vem com item fechado. Tipo, sempre, não só na galáxia, sabe? Tivesse uma mecânicazinha, alguma coisa pra fazer, pra quebrar esses itens. De alguma forma, sei lá, uma vez por jogo, ou só quando vem do carrossel. Porque é muito triste quando você pega 2 itens fechados no carrossel que não sinergizam com a sua build. É bem ruim. Eu acho que, inclusive, tem um exemplo muito claro que aconteceu ontem comigo, disso que você tá falando. Eu tinha um AP pra minha Morello, uma gota pro meu Blue, tava fazendo ali entre Cassiopeia e Timo, que são 2 compos bem comuns no meta e tal, principalmente o Timo. Aí veio uma redenção. Foi tudo de bom pra mim, porque eu vendi a redenção, soltei a gota, fiz meu Blue, soltei a vida, fiz meu Morello. Caraca. Foi easy game ali. Eu acho que, tipo, eu gostei muito mesmo dessa galáxia, tá de longe minha favorita de todos que a gente já teve, por causa dessas plays que você pode estar criando, sabe? Sim, De, beneficia tipo, muito o jogador criativo, né? Beneficia muito. Criar Zephyr pro último round, várias outras coisas assim que dá pra fazer. Então, acho que tem um skill cap bem alto e tem muita abertura pra criatividade. Sim, e você ainda não é uma liberdade total pro jogador, porque você ainda tem que vender a unidade, né? Então não é completamente. Você não fica sem punição. Você vai trocar de item? Ok, mas vai trocar esse. Sei lá, esse TF2 aqui que tá segurando os itens. É melhor agora pra situação? Mesmo que os itens sejam melhores, é melhor vender essa unidade? Eu não sei. Aí tá num Din ali. Será que é bom vender ele agora? Não sei. Então você tem essa punição ainda. Tem outros, o Auto Chess, por exemplo, normal, você só conseguia arrastar, né, de round os itens no Underlords também. Não sei como é que tá hoje, mas lá no beta, quando era mod do Dota, você conseguia, tipo, arrastar os itens. Eu acho que uma coisa que diferenciou muito também o TFT dos outros auto-battlers foi isso. Eu acho que o valor da itemização é bem mais alto. A itemização do TFT é genial. TFT. Genial. Nos outros jogos é uma coisa assim, bem subiótica, assim. Não tem tanta importância. Tá ali só. Tá ali só pra, tipo, talvez influenciar um pouco, mas a build é de longe muito mais importante nos outros auto-battlers. Eu acho que, principalmente nesse set, é um set muito dependente de itemização, sabe? Sim. Você não vai jogar Desire sem Last Whisper, você não vai jogar de Timo sem Blue, sabe? É muito difícil você fazer coisas do tipo. Acho que até um pouco demais nesse set, tipo, as comps são muito dependentes dos itens a ponto que muitas vezes você recebe os bonecos, mas tipo, vai ter que usar como transição para uma outra comp, porque você não vai poder forçar ela sem os itens perfeitos, então você vai ter que esperar até vir a composição que seus itens te permite fazer. Mas gosto muito do fato de, sim, a itemização ser um fator bem impactante, só não sei até que ponto, sabe? Isso tá saudável, talvez tenha passado um pouco da faixa. Eu gosto dessa ideia dos itens para campeões que não são tier 5 serem fundamentais, essenciais, ou seja, você não vai extrair o máximo de um Jhin se você não tiver itemizado, de um Timo, etc. E lendárias elas serem autossuficientes, sabe? Eu gosto dessa ideia, desse conceito, e esse set é bem isso, né? Claro, tem exceção, tem o GP é uma merda sem GA, ele não clica,
Claro que itens nas lendárias também fica muito bom, mas eu gosto bastante dessa ideia de você não precisar itemizar elas. Pra elas serem um custo muito alto, né? 15 de ouro pra colocar uma unidade 2 ali. Eu acho que até falta um pouco, inclusive, tipo, eu acho que as lendárias, elas são, sim, unidades que, como você disse, não precisa tanto de itemização, Uhum. sabe, tipo, até porque por serem lendárias, principalmente quando você hita elas nível 2, elas têm status muito altos de AD, vida e tudo mais. Mas eu sinto um pouco de falta de bonecos standalone, de, tipo, Tipo não depender de Singed, né? comp, sabe? Uhum. Sim, o Singed era um boneco que você poderia encaixar em qualquer lugar. No 7.1 a gente tinha o Yasuo e algumas outros bonecos que, tipo, Acho que a lutam em Jana, qualquer a lugar. Jana é um pouco disso. A A Jana e o Jana é Thresh, a um Jana e o pouco Thresh é um disso. pouco disso. Sim, sim. A Jana tem um objetivo mais de, tipo, quebrar a fronte e tal. Então, tipo, nem sempre dá pra você encaixar, porque às vezes é até pior, Sim, às vezes é porque horrível você se vai, tiver. tipo, tá se livrando de todo o seu dano físico, vai ser, tipo, full mágico, então pode atrapalhar um pouco. Uhum. Então é até um pouco complicado. Tipo, às vezes você irrita uma Jana 2, mas eu não quero botar ela em campo. Tipo, eu quero ter um trash para puxar ela e não ter ela como sinergia, porque pode acabar me atrapalhando por eu perder, né, essa força do dano AD. Mas eu sinto um pouco falta de bonecos que, tipo, eu acho que a força das sinergias, mesmo que sejam sinergias de dois, são muito elevadas a ponto de, tipo, muitas vezes até pro próprio early game, que o early game não deveria ser tão assim, sabe? O early game deveria ser joga com peças 2 ali, o que você hitou, e aí você vai se adaptando. Mas a força das sinergias é muito alta ainda, mesmo depois de muitos nerfs. Uhum. A gente tem muita sinergia boa pra early game, né? Muita sinergia Sim, boa. pra early, pra mid e pra late, sempre tem algo bom, sabe? Uhum. Então, muitas vezes você vai valorizar isso acima dos bonecos, sabe? Tipo, eu vou vender ali sei lá, um Malphite 2 pra botar um Blitz 1 porque eu quero trocar 2 Chrono e manter meu Brawler, sabe? Uhum. Ou coisas do tipo. E na minha opinião, não sei se isso 100% deveria ocorrer, porque eu acho que você tem que procurar jogar o board mais forte, e isso inclui muitas vezes jogar o que tá upado e não, tipo, o que vai fazer uma sinergia bonitinha, sabe? A gente deveria ter sinergias de early game, sim, que vão te garantir recompensar. Como a gente tinha no 7.2, acho que é um bom exemplo, porque a gente tinha duas. Era o Predador e o. Aquela que era da floresta lá, não lembro o nome dela. Que era Druida. Druida Bosque, isso, Druida Bosque. Eram Uhum. muito boas, sinergias muito fortes pro early games que depois decaíam. Então, acho que elas devem existir. Acho que máquina de combate é um bom exemplo Bom do, exemplo. do que seria o ideal, né? Mas realmente, tem muita coisa, especialmente dois vanguardas, que com qualquer coisa ali atrás dando dano, vai segurar muita coisa. Agora não tanto, porque tá rolando muito dano mágico, né, no early game. A Ahri tá ganhando uma Sim. relevância muito, muito forte, itens de AP estão mais fortes que nunca. Todo mundo quer gota, então por todo mundo querer gota, os casters estão aparecendo mais no early. Caitlyn tá sempre ali, Caitlyn, TF, Ahri, Ziggs estão sempre ali dando bastante dano mágico, então esse vanguarda perde um pouco de valor, mas ainda assim, são 125 de armor pro early game, é muita coisa. Sim, é um valor, tipo, se você comparar com qualquer outro boneco, você tira, tipo, uma vida efetiva muito alta contra dano físico. Acho que hoje em dia é um pouco mais controlado, como você disse, até porque prioridade de gota para várias comps, os seus placeholders vão ser Ares, Ziggs, então coisas que vão causar muito mais dano mágico, então atrapalha um Uhum, pouco. Eu acho que é até um pouco mais saudável para o próprio meta. Tem que atrapalhar mesmo, sim, porque dois vanguardas era meio, tipo, voltava um pouco ao que a gente falou do 7.1, de, tipo, não ter counterplay, sabe? Era um early game perfeito ali. sim. Agora, antes da gente entrar na pauta principal, hoje no Twitter oficial do TFT foi anunciado algum dos planos que eles têm pro futuro. Um do que eu acho que é o mais aguardado por muitos há muito tempo, especialmente para quem quer organizar pequenos torneios ou gosta muito de assistir replays de jogadores de alto nível, é o sistema de modo espectador. E o que você acha desse modo spec aí? Óbvio que você vai gostar, né? Quem que não vai gostar do modo spec? O que você achou dessas Eu, novidades aí? eu acho que é uma coisa que É uma vergonha que não tem deveria ainda, né? isso, deveria estar no jogo há muito tempo. Sim. Vai ajudar muito. Infelizmente, tipo, eles tiveram que esperar o Mundial, sabe, para se dispor a isso, porque agora vai afetar eles, né? Então,
como já vão ser transmissões oficiais da Riot, acredito eu, mundial. Uhum. Basicamente, eles não terem esse tipo de modo vai afetar a própria empresa, então eles dispuseram, né, como se eles fossem, tipo, os anjinhos que vão fazer o spec para nós, eles vão fazer para eles. Sim, eles vão fazer pra Mas eles e sim, vão abrir pro público, basicamente. sim. E vai ser muito útil para pequenos campeonatos, até para as próprias qualifies e tal. A gente viu que muitas vezes a qualidade da transmissão Era horrorosa. era um pouco ruim, porque por vários motivos, sabe? Tipo, muitas vezes você faz a transmissão pelo Discord, o Discord não é a plataforma mais otimizada para você fazer a transmissão da sua tela. E aí vai de configuração de PC, resolução do monitor, qualidade que você usa o jogo. Não tem como, não tem controle, né? Não tem controle e às vezes você acaba forçando o transmissor a ficar mais na tela de algumas pessoas e não poder passar uma visão geral do jogo por não ter, tipo, qualidade, a mesma qualidade em todas, sabe? Sim. E, tipo, como você falou, não é nem sempre só a qualidade, tipo, até a mesma resolução, sabe? Quem tem tela widescreen vai fazer a transmissão do Discord horrível pra gente ver, porque fica muito pequenininho e tal, Sim. quando vai passar pra tela da Twitch e tudo mais. Mas eu acho que o modo spec facilita muito outras coisas também, tipo, você não tem que ver o que o player tá vendo, necessariamente. Você pode olhar o que você quiser no momento ali, qualquer um dos 8 boards. Uhum. Você pode estar scoutando junto com alguém, você pode analisar o banco com mais calma, sabe? Às vezes você quer ver o board do cara ali, mas o cara vai começar a scoutar, e é tipo, não dá o tempo. Eu acho que fica mais fácil de você focar também sempre na câmera de, tipo, quem tá num spot agora que vai fazer diferença pro game, sabe? Tipo, tem 3 pessoas vivas, tem um cara com 40 de vida que caiu contra um bot, você não tem pra quê? Tipo, tá Não transmitindo a gera tela emoção dele. nenhuma, né? Sim, você quer ver a fight e o X1 dentre os outros dois, que vai Sim. definir o top 2 ali. Então, Absolutamente. eu acho que os transmissores vão ter muito mais controle sobre o que será passado para o público, qual tela vai ser transmitida, Uhum. qual fight vai ser transmitida, e isso melhora muito a qualidade da transmissão, traz muito mais público para o jogo. Então, acho que foi um grande vacilo da Riot ter demorado para fazer, mas estou sim, muito empolgado com o fato de que eles vão sim trazer finalmente isso pro jogo, vai aderir muito ao competitivo do jogo. Espero que isso traga também, junto com o hype do Mundial, grandes organizações pro cenário competitivo, né? Porque ainda é um cenário muito incerto, a gente não tem tantas grandes empresas aí com seus times de TFT, pelo menos não no Brasil. Uhum. E espero que com essas certezas, porque a gente tem que pensar pelo lado da empresa também, que tem que trazer uma rentabilidade para elas. E eu acho que isso traz muito mais público para o jogo, porque traz uma dinâmica muito mais divertida para as transmissões. Sim. Eu espero que, pelo E menos aí, pelo atraso, eles tragam uma ferramenta completa, né? Tipo, com bastante função. espero que seja algo que, tipo, realmente quem tá dando o spec possa ter um controle legal do, tipo, o que você vai mostrar e tudo mais, porque é só assim que a gente, com transmissões que atraiam mais público, a gente pode ter aí uma PEN, uma INTZ, enfim, times aí, por exemplo, do CBLOL, entrando aí no cenário, que eu acho que tem muito a aderir ao cenário e também aos jogadores que, infelizmente, como a gente sabe hoje em dia, tipo, poucas pessoas vivem de TFT do Brasil hoje, sabe? Uhum. É um cenário muito pequeno ainda, tá em emergência, e eu acho que essas pequenas atitudes, essas pequenas novas coisas aí que estão acontecendo vão ser, tomara que sejam bem positivas para o cenário do game aí, para que sim mais pessoas consigam viver de TFT. Uhum. Você perguntou mais cedo o que vai fazer de temática pro 7.4 para compensar esse daqui, que foi uma escolha extremamente acertada. E eles já deram spoiler, ele com 3 bonecos, com temáticas que era meio óbvio se a gente fosse juntar os pauzinhos. E a Riot tá fazendo um monte de evento com essas skins novas do Yasuo, do Yone, esse evento mais oriental. A gente já viu lá que tem a Jana oriental, tem com skins orientais, né? A Jana ou a Irelia? Agora eu não sei. E provavelmente vai ser. Um dos temas vai ser esse daí, né? Tem que estar caminhando bastante pra isso. Quem sabe até o Yone vai marcar presença lá. Eu boto bastante fé que eles vão colocar o Yone no campeonato, no jogo. Provavelmente até uma lendária, com alguma mecânica Ou diferente. talvez um Minion, né? Igual o Caim.
Pode ser também algo, tipo, que traga um hype junto do lançamento do boneco, que não vai ser tão, tipo, tão distante, sabe? O boneco tá pra lançar agora. Então, ou lançou, eu acho que lançou. Já lançou, Lançou eu nesse acho. Acho que já patch? lançou. Lançou nesse O patch, né? 7.4 chega em setembro. Vai ser bem distante. Tipo, Mas nem tanto, eu acho que não deu tempo assim ainda tanto de perder o hype do boneco. sim. Até lá eles vão lançar só mais um, sabe? Ainda vai ser um dos Uhum. bonecos mais recentes do LoL. Porque é mais ou menos daqui uns 3 patches que deve estar saindo, né? O set novo, 3, 4 patches Por aí, por aí. A gente tá na reta pós-mundial. final. Uhum. Então, acho que a Riot sabe, pelo menos isso eles gerem muito bem no jogo dele, que é saber juntar um hype com o outro. Então, tipo, É, eles eles são não vão geniais, lançar eles são tanta geniais. coisa nova sobre o 7.4, sabe? Sim. Tipo, eles lançaram uma coisinha hoje, os próximos dias eles vão lançar mais algo, mas eu acho que, tipo, um release oficial, assim, sabe? Tipo, um anúncio oficial do que vai ser o 7.4, todas as mecânicas novas, vai ser durante a transmissão do Mundial, tipo, eles vão juntando um hype ao outro, porque é o que traz público para eles e, tipo, é uma estratégia correta. Eles estão certos em fazer isso. E eu realmente espero, como eu disse, de encontrar algo de mecânica que traga a dinamicidade que a gente tem hoje, que nem são as galáxias, porque no 7.2 eles tentaram fazer isso com os elementos para afetar, tipo, Horrível. ser mais dinâmico o jogo, mas Horrível. Os elementos eram horrorosos. Era muito RNG. Ninguém. No meio pro final do set, ninguém mais nem ligava pra onde estavam os Rex. Nem usavam mais. Era horrível. os Hexes tinham pouquíssimo impacto. Eu Sim. acho que eles tiveram um pouco de receio de que, tipo, fossem muito quebrados e afetassem muito o game. Tinha um pouco e E a tinham única muito ao coisa que mesmo tempo, né? servia. Porque tinha Kiana, tipo, além de ser horrível, eles travavam um boneco. Eles não podiam lançar novos elementos, porque senão a Kiana não ia ter pra onde transicionar. Então, tipo, eles queimaram, sei lá, muita carta ali. Eles queimaram muito oportunidades para crescimento do set. Uhum. E no final o Hex só servia para você snipar Zephyr. Então era até pior para quem usava o Hex. Sim. Mas eu acho que eles aprenderam, espero que eles tenham aprendido com as mecânicas do 7.3, que, como eu disse, por mais que a gente critique algumas das galáxias, A tipo, proposta em é muito específico, legal. a proposta é muito legal e adiciona muito no jogo. Espero que eles criem mais coisas aí que tenham o mesmo impacto no game. Agora indo pra pauta principal. Tipo, a gente tá vindo de um set e acho que a gente tá entrando em um que estão muito bons, muito balanceados, com diversas composições aparecendo. E a gente tá tendo uma ascensão gigantesca em composições memes. Tá tendo, nunca vi tanta comp meme, sabe comp de thumbnail de YouTube? Então você vê aquele Ezreal 3, tá lotado dessas composições de conteúdo. Então, 8 temporais, essas coisas malucas. Aí, por isso que a gente tá com uma brincadeira aqui no título, que é metas bons criam players fracos criam metas ruins criam players bons. Então, o que você acha desse estágio que a gente vem enfrentando desde o patch passado? Acho que foi um dos melhores patches que a gente teve na história do TFT. Eu não sei se é o melhor de todos, eu estaria sendo injusto porque eu não tenho memória pra isso, mas provavelmente foi o que eu mais me diverti. Eu acho que o fato do meta. Primeiro vamos estabilizar um pouco o que a gente considera um meta bom, um meta ruim, né? Eu Uhum. acho que, no geral, a ideia geral é tipo, meta bom é onde muitas coisas diferentes estão viáveis. Então, um meta um pouco mais balanceado, onde você vê, tipo, todas as sinergias, todas as possibilidades de comp estão num estado mais ou menos balanceado no game. E um meta ruim é onde você tem ali, no máximo, 3 comps que se sobressaem muito sobre as demais. Sim. Então, eu acho que o meta bom, ele abre muito espaço para que algumas coisas um pouco diferentes, tipo, sejam criadas. Então, tipo, adaptações de comps mais padrões. Então, tipo, você não vai fugir tanto, mas, tipo, às vezes você botar 2 a mais numa sinergia, como, por exemplo, comps, você fazia 4 BC, você tá, tipo, abre mais espaço para você ir para 6. Uhum. Com os bonecos estando mais viáveis, as sinergias estando mais viáveis. Eu acho que também o fato de que um meta balanceado faz com que, como muitas combos são viáveis, vai ser tipo, cada vez mais raro você disputar
as comps, disputar os bonecos, então, tipo, é mais fácil de você conseguir upar ou completar a sua comp, então, tipo, você consegue jogar com uma pequena transição enquanto você tá indo, vai fechando seus bonecos com a certeza de que, tipo, você vai fechar mais tranquilo. Enquanto num meta menos saudável, de, tipo, menos comps viáveis, você sabe que você vai disputar comp, então, tipo, muitas vezes você tem que jogar mais pro early game, de, tipo, coletar antes para garantir que você vai pegar um pouco antes, atrapalhar as pessoas que estão disputando comp com você, ou, tipo, perder para garantir os itens que são essenciais naquela comp, tirar dos outros. Mas uma coisa que eu costumo bastante falar é, tipo, eu acho que tudo que tá no jogo é viável e pode ser utilizado. Então, tipo, independente do meta tá bom ou ruim, nesse sentido que a gente falou de balanceado ou desbalanceado, eu acho que não tem muito essa de, tipo, um meta bom ou ruim, favorecer o player bom ou ruim. Se você é bom, você tem que estar bem em qualquer meta. Sim. Então, tipo, eu parto muito do ponto de que o pessoal critica, assim, quando você joga só com uma comp, tá, tipo, spamando a comp quando ela tá desbalanceada, mas pra mim, assim, o erro não é seu, é do desenvolvedor. Então tá ali pro jogo, é pra ser usado. Então, Sim. um player bom, se ele tá num meta de uma comp só, ele tem que saber, tipo, forçar aquela comp, tipo, independente do game, sabe? Então, tipo, ele tem que saber todos os starts possíveis, como se adaptar, sabe? Tipo, itens subótimos ou, tipo, carry subótimos pra comp, que quando você não consegue fazer ela 100%, não consegue hitar os pontos principais da comp. E eu acho que o player bom, ele tem que saber se adaptar a isso também. Enquanto no meta bom, já é uma coisa mais estável, de, tipo, do famoso play what you hit, né? De, tipo, o que vier você tem que saber jogar, porque se tá tudo viável, o que veio você tem que saber, tipo, usar aquela oportunidade. Então, tipo, até dessas coisas que a gente brinca mais que é meme, mas, tipo, veio muito EZ pra você, e você tem um setup de itens mais ou menos razoável O ali. EZ3 Tem não é uma meme não, boa cara. pra Você ele. hitou ele, O EZ meu é Deus muito do bom. céu. Você chegou a ver os clipes do bebê ou chegou a jogar? Cheguei. Cara, Uhum. é minha comp favorita. Eu dropei 300 PDL fazendo essa porra. Que é muito divertido, não tem como, é muito legal. Eu acho que essas coisas, sabe, são permitidas por um meta bom, de, tipo, você sair um pouco da caixinha dessa maneira, porque você não vai ser tão punido por não estar forçando as comps do meta. Mas, por outro lado, eu gosto também do meta ruim, porque eu acho que o meta desbalanceado, ele tem muita oportunidade para criatividade nessa brincadeira de counter, sabe? Tipo, eu lembro muito do patch 10.6, o famoso patch dos rebeldes, que era, tipo, aquela Pior coisa patch da história do insuportável, mundo. que pra mim não foi tão ruim. Caraca, Porque quando eu tinha oportunidade, eu tinha um setup, eu tava nem aí, eu disputava Rebelde com mais 4 pessoas, sabe? sim. Mas quando não dava, eu jogava com os counters, sabe? Eu lembro da época lá, esse mesmo patch foi quando surgiu o famoso Dinho O virtuoso, né? Darkstar A gente tava. botava até o rap lá na live pra dar aquele buff, né, pro menino, dar Sim. aquela motivada. E ele fazia um V6, um V8, e foi uma comp que só, tipo, as pessoas só começaram a dar valor e tal a fazer depois que, tipo, veio o método Rebelde, porque era uma comp que, tipo, sustentava muito bem o game contra aquela, sabe? Sim. E aí, depois, quando todo mundo começou a fazer Jin, aí, tipo, já ficou um pouco mais fraco, porque ficava Jin contra Jin, sabe? Tipo, e aí abriu espaço pra Cyber, porque Cyber, assim, o Echo segurava muito, o Mirella Infiltrator no Jin amassava ele, e a Darkstar, como você sempre jogava mais pra um boneco só, tipo, era easy reset, tipo, tinha os bonecos 1 estrela lá, easy reset pra Irelia, a Irelia pulava pra trás, ou até mesmo pra Jinx. A Jinx resetava muito fácil, então era outra comp que lidava bem com o Jin. Os Brawlers têm uma fronte muito forte, então mesmo que você tivesse lá Gumi e Last Whisper no seu Jin, os Brawlers demoravam, às vezes, um pouco para morrer por ter muita vida base, e também tinha muito CC que atrapalhava o Jin, enquanto isso a Jinx tinha acesso fácil a resets, porque sua front às vezes era um Mordekaiser e um Jarvan ali meio, né, tipo, não tinha itens, não tava upado, só para você fechar os 6 Darkstar. Então eu acho que apesar de ter sido tipo um meta bem ruim, ele abre espaço para uma dinamicidade em ciclo, que eu chamo, que é tipo, você vai ver num meta ruim, o meta da primeira semana nunca é igual ao da segunda. Porque, tipo, o meta da Sim, segunda semana sim. do patch, ele é 100%. adaptado ao que foi jogado no primeiro, sabe? Então,
Isso eu acho bem bacana. E, tipo, por isso eu só acho que foi bem ruim esse set, porque eles exageraram um pouco na quantidade de metas ruins, né? Era sempre uma, duas comps que se sobressaía. Mas, tipo, o fato de ter bons e balanceamentos bons e balanceamentos ruins, tipo, se variando, eu acho que também é outra dinamicidade que é criada no meta do jogo, porque pro meta não ficar tão estável. Tipo, senão a gente fica que nem o 7-2. O 7-2 era super balanceado, super não, né? Mas, tipo, balanceado. Tiveram seus momentos ali, né, de Zed Elétrico, Berserker ali dominando, mas, tipo, num geral, ele é um meta que abria espaço para muitas coisas, e você fazer as suas transições e, tipo, irritar a sua comp no final. Não era, tipo, tanto sair do início do game com uma ideia e ir com ela até o final, porque era muito mais forte que as demais. Uhum. Mas, por outro lado, isso também era chato, porque, tipo, não abria espaço para você fazer algumas coisas que o meta ruim te dá. Então, Sim. eu acho que mais do que ter, tipo, um game totalmente balanceado ou totalmente desbalanceado, eu gosto de sempre dar dinâmica, sabe? Tipo, não tem pra que uma comp ser sempre ruim, outra ser sempre boa, ou ser tudo sempre, tipo, mais ou menos. Então, estar sempre o meta trocando é muito saudável pro game. Tipo, a gente vê, sempre que lançou, sei lá, um pack, um pacote de expansão novo no Hearthstone, vem o hype de, tipo, cartas novas, comps novas. Mas aí depois estabiliza tudo. É a mesma, tipo, é os mesmos decks até o final, sabe? Sim. Então, tipo, isso tira muito do game e os patches, tipo, serem rápidos, são bons pro jogo estar sempre mudando. Eu acho que desafia mais os jogadores, abre espaço para criatividade. Eu sou sempre a favor de abrir espaço para criatividade, sabe? Tipo, por exemplo, nos metas que a gente teve aí, alguns metas mais recentes, não lá do 10.6, ruins, alguns metas que, tipo, poucas coisas funcionavam, players que, tipo, jogavam com coisas que ninguém jogava, tinham facilidade de não ter que disputar item, de não ter que disputar bonecos. E isso acaba criando meta. Por exemplo, o Wink jogava só de Protector, num meta que ninguém jogava, Um sabe? milhão de E transições, os Protectors do Ink deram trabalho, hein? sim, e tipo, ele sabia se adaptar a qualquer jogo, sabe? Sim. E aí depois, quando o Protector virou meta, tipo, todo mundo passou a jogar daquele jeito, sabe? E por outro lado, ele acabou tendo que se adaptar para não ter que disputar tanta comp, sabe? Sim. Então, acho que os metas ruins, tipo, extraem muito dos jogadores também. Uhum. Então, acho que o mais importante é a dinamicidade de estar sempre mudando, ao invés de estar sempre no estado fixo do game. Cara, você falou um negócio bem interessante. Eu gosto do meta ruim. Vai estar na thumbnail lá do Helper Cortes, pra quem não conhece o Helper Cortes. Isso aqui vai 100% ser cortado lá, exclamação Helpercast, aí tem o link do Helper Cortes lá. 100%, faz carinha de thumbnail aí. Não sei se eu vou usar isso. Até perdi o raciocínio aqui. Mas então, aí a gente entrou nesse patch agora. É um pouco cedo, muito cedo pra dizer se ele já Uhum. tá, se ele tá saudável, mas aparentemente não mudou tanto do patch passado. Talvez Jinx seja a grande novidade, que agora ela tá um pouco mais playable. Do que antes ela não clicava nem um pouco, agora acho que ela tem um espaço interessante. Bufaram o Rebelde, bufaram ela. Bufaram ela 2 vezes seguidas, né? Então é um buff acumulado. É um buff simbólico, mas são 2 buffs simbólicos. Dá um buffzinho legal. E ela tá aparecendo, ela tá tendo o jogo. Vocês acham que Eu acho, a gente tá num bom estágio? acho que sim, porque se a gente comparar com o meta passado, a gente basicamente possibilitou uma volta um pouco de Jinx e também tipo, tanto Jinx, né? Tipo, a comp da Jinx e tal, com Brawler, tanto Rebelde. Então, eu acho que são mais duas comps que a gente adicionou ali de uma forma mais viável ao meta saudável, Aham. como que a gente pode considerar o meta bom, onde meio que tudo é viável. Deu uma controlada em algumas comps, como tipo Astro Sniper, mas nem tanto, sabe? Eu acho que foram, Tá tipo, bom ainda. Bom. Astro Sniper e IBM tomaram nerfs, tipo, bem significativos, bem, tipo, significativos não, bem não significativos, tipo, não mudou muita coisa, mas por outro lado eu gosto disso também, porque uma coisa que, tipo, é chato, é tipo Darkstar, que é, tipo, você pode ver, todo patch novo tem alguma coisa no Darkstar, é tipo, bufa muito, nerfa muito, É e uma tipo, composição popular, né? Então tem que agradar a galera. então eu acho que por mais que tenha essa dinamicidade, eu acho que falta muito uma visão, às vezes, nos desenvolvedores, nos balanceadores do jogo, de tipo, sentir como um nerf ou um buff não afeta a própria comp, mas as demais, sabe? Nessa brincadeira que eu falei de um ciclo de comps. Sim. Então, tipo,
tem pets que, tipo, eles buffam muito uma comp que tava fraca, que ok, ela merecia, sabe, o buff, porque, tipo, tava muito underperforming, só que aí, ao mesmo tempo, eles nerfam muito um counter dela. E aí, tipo, fica meio sem counterplay, uma coisa que tava ruim, fica no estado legal, e aí, tipo, sem a counterplay, porque foi muito nerfada. Então, tipo, eu acho que tem que pensar um pouco mais em, tipo, nas consequências, tipo, secundárias dos buffs e nerfs, Uhum. porque, por mais que, como eu disse, eu gosto de que o meta nem sempre esteja tão balanceado, às vezes eles se quebram num ciclo de, tipo, vão ser sempre 3 comps ali, mas, tipo, sai uma, porque ela tava muito forte, é muito nerfada, e aí abre espaço para outra. Aí, tipo, só vai trocando uma em uma, sabe? Tipo, não Sim. faz tanta dinamicidade. Tipo, eles mudam, parece que tá sempre mudando, mas sempre voltando pra mesma coisa, sabe? Era um patch que tinha comp A, B e C, aí nerfaram muito a B, aí subiu a D. Aí depois desinverte, porque a D tava fora da curva, desce ela, a B sobe de volta, sabe? Uhum. Tipo, parece que tá sendo muito dinâmico, mas é só um jogo de ida e vinda entre duas opções. Sim. E eu acho que agora a gente tá variando muito mais comps e criando metas que, tipo, comps que nunca estiveram, tipo, quebradas vão estar, comps que nunca estiveram tão fracas vão estar, e aí muda, tipo, sempre de uma forma diferente, para não ficar mais do mesmo. Eu discordo um pouco do conceito que você deu sobre que é um meta bom. Eu acho que um meta bom não é um meta que tem várias comps disponíveis, mas é um meta que premia a adaptação. Então, como assim? Se tem muitas comps disponíveis, ele premia a adaptação. Não necessariamente. Às vezes você tem uma transição, um meio de jogo muito parecido, então todo mundo vai fazer esse mesmo caminho até chegar lá. Ou o contrário, você pode ter composições, sei lá, 3 composições ou 2 composições no meta, mas que o caminho até lá é muito diverso e muito. Que premia muito a adaptação. Então você não tem aquela receita de bolo, aquela regrinha que você vai ter isso, nesse estágio são as melhores coisas possíveis, você sempre vai tentar buscar isso daí. Eu acho que um meta bom é um meta que premia a adaptação. E a gente tá, pelo menos no patch passado, esse aqui ainda não deu tempo dele se desenvolver, é uma coisa que a gente tá tendo os dois, né? A gente tá tendo muitas composições com muitos caminhos pra chegar nelas. Eu acho que a gente tá no melhor dos melhores do mundo, assim. Tá muito divertido de jogar TFT. Não, eu concordo plenamente, inclusive o fato que eu tava usando assim de meta bom, eu acho que é mais uma visão geral, porque como eu disse, eu até gosto do meta que é considerado ruim às vezes, porque eu acho que é um pouco do que você falou. O meta, tipo, quando ele tem poucas comps de late game, ele abre muito espaço para várias comps de mid game, early game, que você pode usar para se adaptar, para chegar naquela comp. Uhum. E às vezes o vice-versa no meta, tipo, que é mais balanceado, de tipo, às vezes você pode ter o mesmo start e tal, porque é uma coisa que, tipo, valoriza muito seu early game e tal, tipo, te dá uma vantagem, mas abre para vários caminhos, sabe? Tipo, Sim. patch passado, esse patch, por exemplo, muitas vezes você vai startar ali com algum placeholder de, tipo, Morello e Blue e uma front boa, mas você pode ir para várias coisas, sabe? Tu Uhum. pode ir para Victor, tu pode ir para Cassiopeia, pode ir para Timo. São muitas opções que você pode ter no late game com o mesmo start. E também pode ocorrer o contrário, né? Eu lembro, por exemplo, no meta lá de Rebelde, quando eu jogava. Eu era monodin, só jogava de team no late game. Mas eu lembro sabe, alguns rounds ali no estágio 4 que eu não tinha nenhum Darkstar no campo. E aí eu fazia aquele. Upava pro 8, roletava e eu vendia meu campo inteiro. E no próximo round eu tinha 6 Darkstar no campo, sabe? Sim. Então, tipo, era um meta diferente, onde cada um jogava um early game pra todo mundo chegar no mesmo late. Sim. Pra Rebelde, às vezes era a mesma coisa. Nem tanto, porque, tipo, o Rebelde você tentava segurar todos os Ah, eu bonecos, acho que segurar a Rebel não economia. era porque os Ziggs ele te garantia muito, você queria ter aqueles Rebels. Então era mais ou menos uma receita de bolo. Assim, pega os Ziggs, usa os Ziggs pra te snowballar e depois acha um GP. Mas por isso, acho que muito por isso que eu gostava mais de jogar pro Darkstar. Porque o Darkstar eu jogava de Cyber no early, Uhum. eu jogava com os próprios Darkstar. Às vezes eu fazia início de Rebelde, que eu ficava segurando os bonecos dos caras lá, botava meus itens em outros bonecos ali, o item do Jin no Yasuo, algo assim, sabe? Sim. Atrapalhava os rebeldes e tinha um early game razoável ali pra segurar até meu Darkstar. Mas eu sempre terminava com Darkstar, não importa que fosse meu early game. Big Brain. Então, era bem divertido, do mesmo jeito que eu acho divertido
quando você tem um early parecido para sempre para um late diferente. Sim, é bom. Eu acho que a gente pode finalizar que a gente tá num spot legal. Vamos ver como é que vai ficar essas últimas semanas de patch. Tô bastante ansioso para as novidades. Para quem tá na Twitch, o Hypercast não acabou aqui. A gente vai para as perguntas do Jamaus. E Jamaus, o espaço aqui é teu para você divulgar qualquer trabalho ou coisa que você estiver fazendo. Tranquilo. Então, queria agradecer aí todo mundo que colou, todo mundo que apareceu e tal. Ansioso para as perguntas. E eu acho que de divulgação, as minhas redes sociais estão aí embaixo, aqui. O meu Instagram e meu Twitter, para quem quiser seguir. Eu posto mais no Twitter as coisas de, tipo, quando eu vou abrir live, ou se eu quero perguntar alguma coisa para rapaziada, tipo, alguma dúvida que eu tenho para eles me apoiarem e tal, o que eles acham melhor. Mas, no geral, é lá que eu posto minhas streams. Geralmente faço stream todo dia, mais ou menos no final da tarde. Então, quem quiser colar, serão todos muito bem-vindos. Eu faço TFT, mas também falo de outras coisas. No geral, sexta-feira, a gente tem o talk show. Inclusive, teremos talk show amanhã à noite, sempre às 22 horas. Amanhã é dia 7, para quem tá vendo no futuro. É isso, Dia 7 de Então, agosto. amanhã talvez seja semana ou mês passado, né? Para quem tá vendo aí VOD ou no YouTube. Uhum. Mas nas sextas seguintes do dia que você vai assistir, independente de qual dia você está assistindo, terá um talk show às 22 horas, tá bom? Aí, Então, nice. todos sempre muito bem-vindos. Valeu demais, muito obrigado e nos vemos em breve.